É uma honra para nós termos como pregador do culto desta noite o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito nos alegra a sua presença evento conosco, nesse tempo aí de muitas viagens. O nosso irmão está conosco, cumprindo o compromisso que assumiu de estar aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Reverendo Roberto, essa palavra para o irmão. Quero convidar o reverendo Moacir. O reverendo Moacir, pastor emérito da nossa igreja. Convidar o reverendo Moacir para estar orando, e o Senhor abençoe dele sobre a vida do reverendo Roberto. Oremos, fiquemos de pé. Amado Deus, Pai Santo e glorioso que estás nos céus, e aqui presente ao nosso Deus, segundo a Tua palavra. Agradecemos-te, ó Pai, este privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, o Teu povo, para te prestar um culto de louvor, de adoração ao Teu excelso nome. Agradecemos-te, ó Pai, pelos 60 anos de atividade da Igreja Presbiteriana nesta cidade. Agradecemos-te, ó Pai, pela vida daqueles irmãos que já não estão aqui conosco, mas trabalharam, deram suas vidas, suas energias, para que o Teu reino crescesse aqui nesta cidade. Nós te agradecemos por esse privilégio. E te agradecemos, Senhor Deus, o privilégio de estarmos aqui ao lado do nosso irmão, companheiro, o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa Igreja Nacional. Já pela 4ª vez que ele foi conduzido à presidência do Supremo Conselho. E suplicamos-te, ó Deus, a Tua bênção sobre a direção do Teu Santo Espírito, que ele seja dirigido, que ele traga uma mensagem, ó Deus, de edificação para o Teu povo aqui reunido. E suplicamos que Tu o abençoe nessa caminhada, ó Deus, pela 4ª vez, presidente do Supremo Conselho, ó Deus, estendi, ó Deus, que o Teu servo é querido por toda a igreja. Que Tu o abençoes, ó Deus, nessa nova caminhada, e Tu o abençoes, ó Deus, na viagem que ele vai fazer de retorno até Belo Horizonte, e depois a sua terra, ó Deus, que Tu o leve debaixo da Tua proteção. Derrama a Tua bênção sobre todos os irmãos, todas as igrejas que estão aqui conosco, os visitantes, que todos recebam nesta noite uma mensagem de edificação, uma mensagem de crescimento espiritual. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria primeiro de expressar minha profunda gratidão ao pastor Wellington pelo convite, ao Conselho da Igreja pela oportunidade de estar com os irmãos essa noite, dos 60 anos da vida da Igreja. Deus esteja abençoando o pastor Wellington, esteja abençoando o Conselho da Igreja, abençoando suas famílias, todos os seus, na graça do Senhor. É um prazer estar com o reverendo Ronaldo, que é o presidente do presbitério dessa região, que Deus esteja abençoando cada vez mais a Ilha da Cruz. É sempre o hospedeiro do Supremo Conselho, porque é o melhor local que nós temos para nos reunirmos com o Supremo Conselho. Com nossa profunda gratidão, pastor Ronaldo, que Deus esteja abençoando sua vida, seu trabalho na PMT, que Deus possa usá-lo para a glória do Senhor. Pelo Moacir, também a nossa saudação aos 90 anos de vida. Isso é uma alegria para nós, ver um homem com 90 anos, com toda essa disposição. Que Deus seja abençoando. Vai ter 90 anos agora, não é? Setembro ele terá 90 anos. Então nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, que Deus esteja usando para a glória do Senhor. Amém. Meus queridos, é um momento muito especial para nós. Eu quero agradecer a Deus por ter participado deste culto, estar participando deste culto, com um quarteto tão bonito. Que Deus esteja abençoando vocês, com as vozes que vocês possuem, com a disposição de vocês para louvar, para bendizer, para glorificar o nome santo do Senhor. Continue com a mesma alegria. Regente, está de parabéns, viu? Você tem conduzido esses irmãos, tem unido as vozes deles,
tem estruturado a voz deles. Então, que Deus abençoe o irmão. Ser regente não é fácil, não, é mais difícil ser regente que cantar. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua vida, juntamente com cada um daqueles irmãos que formam o quarteto. Não desanime. Diante das dificuldades, das lutas, continue louvando o Senhor. Ao conjunto que apresentou também, o conjunto da igreja, nossa profunda gratidão pela harmonia de vocês, pela beleza de vocês, unindo jovens e mais velhos. Isso alegra profundamente o nosso coração. Nas músicas, louvor, de adoração, continue sempre louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor, de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Meus amados, eu gostaria nessa noite de convidá-los. Para o texto bíblico, nós vamos pensar em gratidão. A gratidão, muitas vezes, ela mexe conosco, porque a gratidão é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus não fez, vir das mãos santas do nosso Deus. Um dos momentos mais críticos da vida de Daniel foi quando Daniel tomou a decisão de orar ao Senhor, de buscar o Senhor, mesmo sabendo que estava desobedecendo uma ordem real. Daniel era um homem que ocupava naqueles dias uma posição de importância, era um dos 3 presidentes, estava sendo escolhido para ser o presidente, isto é, o segundo homem abaixo do rei. Já havia passado por vários reis, havia passado por Nabucodonosor, Belsazar, e agora estava com Dario. Era um homem diferenciado. Para alguns autores, era um homem com a idade equivalente à nossa igreja do dia de hoje, aos 60 anos. O texto sagrado descreve que Daniel, em ações de graças, orava ao Senhor. Ações de graça. Gratidão a Deus. Eu gostaria que nós, nessa noite, estudássemos um texto que fala de alguns conflitos. Esse texto descreve 5 conflitos para nós, mas escreve os conflitos e mostrando a solução deles, dentro desse espírito de gratidão diante de Deus. O texto lido por todos nós, conhecido por todos nós, mas eu gostaria que nós pudéssemos explaná-lo nessa noite. O segundo livro dos Reis, capítulo 5, traça a história de Naamã para nós. E essa história que me chama a atenção, eu gostaria que nós pudéssemos observar os conflitos que essa história traz. E ao mesmo tempo, dentro desse espírito de gratidão de 60 anos de história da igreja, como Deus responde a cada um deles. Como a graça de Deus explica para nós a maneira que Deus trabalha e a maneira que Deus dirige todas as coisas. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler de forma responsiva esse texto, para que nós possamos entendê-lo no decorrer das nossas vidas. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, da guerra, porém leproso. Os irmãos. Disse ela a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei de Israel: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, o rei da Síria. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes rituais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo deixando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, teu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com
poder tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, os irmãos, Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: ao certo convido o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai, tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor, mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, tendo discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus bolsos, os quais levaram diante dele. Tendo ele chegado ao roteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e se foi. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo no espírito, quando aquele homem voltou do seu carro em Galaade? Era isto ocasião para tornares
Todos juntos. Portanto, a lepra de Naamã se pregará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas, nesse dia de gratidão por 60 anos de história desta igreja. Nos ensina, ó Pai, a viver uma vida reta, pura, diante do Senhor, e andarmos de acordo com os seus caminhos. Abençoa o pastor Wellington, sua esposa, suas filhas, seu filho, seus sonhos. Cuida deles, ó Pai, nesta hora. Cuida do conselho desta igreja. Cuida da vida desta igreja. E nos ensina, ó Pai, pela tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus, Pai, nós vivemos num mundo de conflitos, de lutas, de batalhas. E muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo também se depara com esses conflitos, se depara com essas lutas, se depara com essas batalhas, e diante de muitos quadros a igreja tem perdido a dimensão da gratidão, porque em vez de alimentar-se da gratidão, vendo a soberania de Deus dirigindo todas as coisas, a igreja se alimenta de outras coisas, e muitas vezes busca cisternas rotas, furadas, destruídas, acabadas, para se alimentar. O texto que nós temos diante de nós é a história muito conhecida de Naamã, com o profeta Eliseu, o Geazi. É um texto que descreve a história de um homem que tem a oportunidade de ser curado, ser transformado, de experimentar a alegria de fato de uma vida plena na graça do Senhor. Esse texto traz à luz para nós alguns conflitos que eu gostaria de esclarecê-los nessa noite. O primeiro deles, o que deve alimentar as nossas vidas quando nós perdemos nossos sonhos, quando nós perdemos todas as coisas, quando nós perdemos nossas perspectivas, quando nós olhamos para trás e vemos nossa aldeia, nossa casa, nosso povo destruído, o que deve alimentar os nossos sonhos? Possivelmente algum irmão diria: no mundo que nós vivemos, alimenta os nossos sonhos. Numa situação como esta, o ódio alimenta os nossos sonhos, o desejo de vingança, alimenta os nossos sonhos, o desejo de ver acontecendo com aquela pessoa que fez tudo aquilo conosco, as mesmas coisas e um pouco pior. Da casa de Naamã foi levada uma menina escrava. Naamã era o comandante do exército, e aquela menina tinha todos os seus sonhos, todo o seu desejo, possivelmente criada em sua casa, com muitas esperanças. O exército assírio adentra o seu país, destrói sua aldeia, destrói sua família, leva a menina para ser simplesmente uma escrava. Não mais nada. E quando aquela menina está naquela casa, trabalhando, olhando aquela situação, ela olha que o senhor da casa, o comandante do exército, o homem montado no seu animal garboso, forte, disposto, vitorioso nas lutas, quando aquele homem chega na sua casa, ele tira toda aquela roupagem, e ao tirar a roupagem, ela descobre que aquele homem está leproso. A lepra trazia algumas consequências naquela época. Afastava a pessoa do convívio da família, era considerado alguém amaldiçoado. Mas mesmo que na região da Síria, o exército sírio tinha naquele homem o seu comandante, mas aquele homem sentia-se totalmente separado. Aquilo trazia problemas na sua casa. E agora aquela menina olha e vê aquela situação. Ela poderia ter dito, como algumas pessoas diriam nos nossos dias: Deus é Deus de justiça, Deus é justo. Esse homem destruiu o meu povo, esse homem aniquilou minha família, esse homem tirou minhas esperanças, esse homem tirou todos os meus sonhos. E agora Deus
traz sobre ele a lepra. Aquela menina não alimentou assim. Diante dessa situação, o seu coração convertido, a sua experiência com o rei de Israel, com Deus de Israel, e na certeza da graça de Deus, ela alimentou amor, ela alimentou desejo e bondade, e ela deu um testemunho tão eficaz, que a mulher de Naamã contou logo para o seu marido, eles creram no testemunho dessa menina. Meus amados, no conflito, quando os sonhos desaparecem e não há mais esperança, não deixe que no seu coração alimente ódio, amarguras e tristezas, mas alimente amor. Na vida da igreja pode acontecer assim. Calvino, depois de 3 anos, foi expulso de Genebra, de uma maneira humilhante, simplesmente porque ele não aceitou que os libertinos participassem da ceia do Senhor. Uma classe de pessoas que não poderiam ter participado da ceia mesmo. E quando Calvino impôs a disciplina, eles expulsaram Calvino de Genebra, mandado embora de Genebra. E 3 anos se passaram, e depois de 3 anos se passaram, a igreja de Genebra, a cidade de Genebra estava empolvorosa, e agora escreve uma carta dizendo: Calvino, você é a resposta, volte para Genebra. E Calvino toma a decisão de voltar a Genebra, e quando sobe ao púlpito da capela de Saint-Pierre, ele simplesmente olha para aquelas pessoas. Ele poderia ter exigido delas uma retratação pública, ele poderia ter exigido delas uma afirmativa pública que não iria acontecer mais nada, mas no coração de Calvino era o coração de um homem de uma experiência profunda, radiante com Deus. Ele abre a Bíblia e diz: e há 3 anos paramos aqui, e a partir daqui vamos expor as Escrituras Sagradas. Esta é a resposta que o mundo espera que a igreja tenha condições de dar a este mundo. Por mais que o mundo pise na igreja, a resposta que nós temos de dar é a resposta de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia, de transformação deste mundo nosso. Um dia de gratidão, nós possamos alimentar sempre isso. Se um dia acontecer com qualquer um de nós, por qualquer motivo, por qualquer situação, nós possamos sempre olhar: nós não alimentamos o nosso coração com vingança, nem com ódio, nós alimentamos com amor e com misericórdia e com bondade. Ato contínuo, no texto que nós temos, Naamã então procura o seu rei, e procurando o seu rei, ele conta toda a história. Disse: a menina foi tão bondosa que disse que o Israel tem cura. O rei então escreve a carta para o outro rei: então leve agora uma carta, vá ao outro rei para resolver o seu problema. Chegando lá, ele vai dar a solução. E Naamã toma os seus soldados, um grupo de soldados, toma aqueles mais leais a ele, que deveriam acompanhá-lo em todos os momentos, toma presentes para dar. E o texto sagrado descreve o valor imenso dos presentes: 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 festas estivais. Coloca aquilo tudo nos animais. Vamos buscar a cura. Quando Naamã chega ao rei de Israel, o rei de Israel, olhando aquela situação, lê a carta, lhe rasga as suas roupas e chega a exclamar: notai, e vejo que procura um pretexto para romper comigo. Hoje à tarde eu disse para a igreja que aqui nós temos um conflito muito interessante entre a política e a fé. Neste momento, Eliseu toma uma decisão
totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Eliseu chega a mandar um recado para o rei dizendo: por que rasgar as suas vestes? Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu desejo que a igreja presbiteriana possa dizer ao nosso país que há igreja, há profeta sobre a terra do Brasil. Nós muitas vezes estamos olhando e queremos resolver as nossas coisas de forma política. Não é papel da igreja. A igreja não foi chamada para envolver-se politicamente nessa ou naquela decisão, sair para as ruas com panelas ou sem panelas, gritando palavras de ordem ou não palavras de ordem, procurando resolver os nossos problemas dessa ou daquela maneira. Se cada cidadão deve resolver o seu problema, mas a igreja não. A igreja tem que se manter na sua posição. A igreja tem que ter coragem de dizer para o mundo: há profeta nessa terra. Será que nós temos dito isso, meus amados? Será que a cidade onde nós moramos, em Linhares, ao olhar para a igreja presbiteriana, tem dito: há igreja nessa cidade? São 60 anos de história da igreja. A igreja tem a obrigação de fazer diferença como igreja aonde ele está, levando a mensagem de transformação, levando a mensagem de cuidado das pessoas. Se algum dia passar o trator aqui, alguém vai dizer: olha como faz falta aquela igreja para nós. Era uma igreja que marcava as nossas vidas, mudava a história de onde nós estamos, instruía pessoas, famílias e mais famílias foram abençoadas pela vida da igreja. Há profeta nessa cidade. Ser pastor de uma cidade não é simplesmente ser pastor da igreja, é ser pastor de toda a comunidade aonde nós vivemos. Ele tem a obrigação de orar, de interceder, de clamar, de influenciar decisões que podem mudar a história de onde nós estamos, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Muitas vezes nós não olhamos a vida nessa perspectiva, e nós não temos parado para observar a vida nessa perspectiva. Eu gostaria de usar agora um pouquinho do tempo para contar um fato particular que eu convivi na minha vida, não para ilustrar, mas simplesmente para dizer como nós fazemos diferença. Eu era pastor da cidade de Monte Carmelo, e um dia à noite, eu e minha esposa passamos por experiência. Nós éramos novos, estávamos casados há pouco tempo, e recebemos um presente em nossa casa, alguém que levou peixe para nós. Nós gostamos muito de peixe, e a pessoa levou peixe, muito alegre, muito feliz, e a minha esposa resolveu, depois do trabalho à noite, sábado, fazer aquele peixe para nós. Nós comemos. Não sei se na pressa, não sei por causa do horário, por alguma razão, infelizmente um grande espinho foi na garganta da minha esposa. Procuramos todos os meios possíveis para retirar aquele espinho. Usamos farinha, usamos pão, usamos isso, usamos aquilo, e o espinho aumentava a dor. Eu disse a ela: vamos procurar o hospital. A cidade de Monte Carmelo é uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, não mais do que isso naquela época. Dirigimos-se ao hospital. Quando chegamos no hospital, não havia médico. Dirigimos ao outro hospital, também não havia médico. Dirigimos a alguns lugares, nós não encontramos. E fomos à casa de um médico, dos médicos mais antigos da cidade. Chegamos à casa dele, contei a situação e disse: eu vou abrir meu consultório, vou abrir minha clínica e vou atender a sua esposa. Ele foi para o consultório dele, abriu o consultório à noite, já era tarde,
Ele mesmo fez anestesia, ele mesmo fez todos os procedimentos, tirou o espinho, conversamos um pouco, disse: doutor, agora eu quero acertar com o senhor. Disse: o senhor passa aqui segunda-feira. Eu disse: e agora? Segunda-feira eu tenho que passar aqui. Pastor, estou começando a vida. Disse: e agora? Mas segunda-feira eu vou passar. Fui para casa, na segunda-feira passei no consultório dele. Entrei no consultório, logo cumprimentei a senhora que trabalhava lá. Disse: pastor, o senhor veio aqui para acertar com o doutor? Sim, eu vim para cá para acertar com o doutor. Eu gostaria de saber o valor. Eu quero entregar o cheque aqui pagando o valor. Tirei o talão, disse: vou assinar o cheque para que nós possamos preencher agora com o valor. Disse: pastor, tem uma coisa, o doutor mandou dizer para o senhor que não vai receber do senhor. Disse: mas como ele não vai receber? É a primeira vez que eu estou consultando com ele, é a primeira vez que eu trago a minha esposa dele. Ele saiu da casa dele tarde da noite, veio aqui no consultório, abriu o consultório, deu anestesia, fez todo o tratamento. Disse: pastor, o doutor mandou dizer mais uma coisa para o senhor. Mandou dizer que desde que o senhor chegou aqui, o trabalho que a igreja faz com a pobreza da cidade é algo que tem chamado a atenção. E ele é envolvido nesse trabalho, e ele não poderia receber do senhor. É uma maneira de agradecer ao senhor do trabalho que a igreja faz. Eu nunca tinha imaginado que a igreja estava fazendo tanta diferença como eu pude sentir naquele dia. A profeta. Esta é a posição que nós precisamos compreender como igreja. Nós temos um papel decisivo onde nós estamos. Nós somos reformados. E se existe alguma coisa que a reforma tem, é a visão diaconal da assistência àqueles que precisam, e mudar a história daqueles que vêm a nós, para a glória e para a honra do nosso Senhor. Então o texto continua: diante do conflito político, nós deveremos resolvê-lo dizendo: há profeta nessa cidade. Meus queridos, o homem chegou a Eliseu, e agora Naamã chegou todo disposto. E olha que Naamã chega a Eliseu, e Eliseu não vá até onde está Naamã. O texto sagrado diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lavar-te 7 vezes o Jordão, e a tua carne será restaurada e ficar limpo. Logo revolta-se Naamã. E Naamã então diz: pensava eu, olha bem a linguagem usada por Naamã, pensava eu, ele sairia a ter comigo, isto é, ele viria aonde eu estava. Eu sou o comandante da Síria, eu sou importante, eu tenho valor, ele viria aonde eu estava. Olha bem o texto: por-se-ia de pé, ficaria de pé em sentido de respeito à autoridade que está diante dele. Olha bem, invocaria o nome do Senhor, clamaria a Deus, moveria a mão sobre onde está a lepra e restauraria o leproso. Aqui é um conflito muito interessante: ritualismo e simplicidade. Agora Eliseu manda que eu vou banhar-se 7 vezes no Jordão. Nós vivemos um momento muito histórico do nosso mundo, que as pessoas têm o ritualismo todo pronto. Se os irmãos olharem, esse ritualismo está muito presente em muitos momentos da vida. Se você ligar a televisão, você vai ver que é um ritualismo para expulsar demônios. Há um ritual, todo mundo cumpre o mesmo ritual, as mesmas palavras, os mesmos gestos, as mesmas mãos. Se você for tratar de enfermidade, vai ver que é a mesma maneira, há um ritualismo. Põe a mão em cima, algumas vezes põe a sua mão ao lado, faça isso, faça aquilo, tudo é um ritual. Mas o Evangelho é simples. O Evangelho é: crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo por tua casa. Não tem nenhuma dificuldade.
Vai banhar-te no rio. Você precisa crer, você precisa banhar-te no rio. O Evangelho traz uma mensagem de simplicidade, não de ritualista, de ritualismo. A igreja presbiteriana não é uma igreja de rituais. A igreja presbiteriana é uma igreja que prega a simplicidade do Evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Vai banhar-te no rio por 7 vezes. A igreja presbiteriana trata os homens por iguais. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Não há diferença entre os homens. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos a mesma situação. Podemos ter posições diferentes nesse mundo. Podemos ocupar lugares diferentes nesse mundo. Podemos ter alegria e ter privilégios diferenciados nesse mundo, seja econômicos, seja sociais, seja de que ordem for. Mas todos nós temos um ponto em comum. Todos nós somos pecadores. E precisamos da mesma experiência com Deus. Precisamos do lavar regenerador do Espírito Santo da graça. Precisamos ter a experiência com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não há ritualismo, há uma simplicidade. Meus queridos, isso assustou Naamã. Eu não poderia atender assim, mas os meus rios da minha terra são mais bonitos, são mais belos. Fafar é um rio melhor que o Rio Jordão. Eu tenho rios de águas mais puras. Agora vou me lavar. Seus soldados disseram: meu senhor, se eu tivesse dado coisas difíceis, o senhor não faria? Mandaram lavar, somente lavar. O Evangelho é simples. O Evangelho não é de compras. O Evangelho não é de penitências. Há muitas pessoas que gostariam do Evangelho de penitências. Se eu pudesse subir tantos degraus, se eu pudesse andar tantos quilômetros, se eu pudesse fazer isso ou aquilo, seria muito mais fácil do que crer, simplesmente crer que a graça do Senhor purifica as nossas vidas e lava as nossas vidas de todos os nossos pecados. Mas o texto sagrado continua. Naamã atendeu, ficou curado. E agora ele saiu alegre, feliz, grato. E ele procura Eliseu. E agora Eliseu encontra com ele. Como é diferente as coisas. Agora Eliseu faz questão de encontrar-se com ele. Os dois começam a conversar. E Naamã então disse: eu tenho presentes para você, Eliseu. Quero que aceite os presentes. Por que Eliseu não aceitou os presentes de Naamã? Por que Naamã queria dar presentes a Eliseu? Olha bem, são duas perguntas muito interligadas. Por que Naamã queria dar presentes a Eliseu? E por que Eliseu não aceitou os presentes de Naamã? Naamã trazia consigo toda a visão do mundo pagão, toda a visão pagã do Deus Rimon, que Deus é movido por presentes. Olha bem, está muito presente nos nossos dias de hoje. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu coloco diante de Deus, mais possibilidade tem de eu ser abençoado por Deus. Toda mãe estava movido por isso. E Eliseu queria ensinar uma das coisas mais lindas do Evangelho. O Evangelho de graça. Deus que salva, Deus que cura, é de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Pela graça, somente pela graça que nós somos transformados, pelo amor, pela compaixão, pela vida com o nosso Deus. Nós não compramos,
Meus amados, eu tenho afirmado que se Naamã estivesse os nossos dias e fosse alguns movimentos chamados evangélicos, possivelmente não só os presentes iam ficar, mas até o cavalo dele ia ficar, ele voltaria a pé. Mas é interessante que no texto que nós temos, irmão, Eliseu diz para ele: leva tudo. Leva tudo, porque Deus não é movido por presentes. Algum irmão poderia perguntar: mas pastor, e o dízimo? O dízimo não é algo assim? Meus queridos, não. O dízimo não é negócio com Deus. O dízimo é a visão de confiança que eu tenho e que nós temos na sustentabilidade da graça de Deus em nossas vidas. Nós confiamos que Deus dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E nós expressamos essa confiabilidade ao nosso Deus, entregando o nosso dia. Não um negócio, não um mover, não um Deus pagão, não uma cosmovisão paganizada de um Deus que é movido pelos nossos presentes ou pelos benefícios dados a Ele, mas Deus, o nosso Deus, o Deus fiel e verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus das Escrituras Sagradas, é a graça, é o Deus que veio ao homem, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Eliseu deixou bem claro a sua mensagem. Entre presentes, o mover, o materialismo e a graça que é a vitória. 60 anos de proclamação da graça de Deus nessa igreja, e por isso nós damos graças. Mas eu termino a mensagem dessa noite te convidando para o último drama desse texto. Geazi assistiu aquilo, e agora Geazi corre atrás de Naamã, vai atrás de Naamã querendo buscar. E é interessante o texto que Geazi toma a decisão de usar até o nome do Senhor em vão. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa, vou trazer algum presente, vou trazer algum benefício. E agora é o conflito da verdade e a mentira, ou a mentira e a verdade. Ele chega bem diante de Naamã e mente, usando falsamente o nome de Deus, usando falsamente o nome de Eliseu, escondendo a sua própria casa. Por isso que a família tornou-se cúmplice dele, que naquela época a casa era como se fosse aqui a igreja, sem divisão de cômodo, então a família sabia que ele havia escondido ali. E diante de todo esse quadro, a lepra se agrega a Geazi. Meus queridos, mentira e verdade. Falemos sempre a verdade, mesmo que nós tenhamos de pagar preço por ela. O cinto da verdade é o ministério nosso. Que a igreja possa resolver os seus conflitos falando a verdade. 60 anos de ações de graças, 60 anos de proclamação do amor, que é mais que vitorioso em todas as coisas. 60 anos de proclamação que há profeta nessa cidade, há uma igreja que faz diferença. 60 anos de proclamação que o Evangelho é simples, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. 60 anos de anúncio da graça, só pela graça, não por recursos. 60 anos vivendo na verdade do Evangelho da graça. Que Deus nos abençoe. Amém.
só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus, pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou milhares, e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se eu quero vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Aleluia, 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 aleluia. Eu descobri que tu és um bom amigo, aleluia. Eu descobri que tu és meu bom pastor, bom pastor. Eu descobri que em tua face há uma luz que irradia paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu descobri que em ti existe justiça, aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Quero render-te louvores, quero seguir teu querer, quero sentir tua presença, quero ouvir teu amor. Aleluia, 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 aleluia,
Meus irmãos, vou pedir licença ao pastor, eu vou quebrar um pouquinho o nosso ritual nessa roda. Podia sentar os irmãos? Eu quero convidar todos os presbíteros dessa igreja, com as suas esposas, para que venham à frente. Todos os presbíteros da igreja, com as suas esposas. E o pastor também, os pastores com as suas esposas, para que venham aqui à frente. Então, os presbíteros dessa igreja, pode? É aí. Olha para mim primeiro, os presbíteros. Eles estão, tem alguns que não estou enxergando por causa da coluna. Aí, obrigado. Meus queridos, eu gostaria primeiro de agradecer a Deus pela vida de vocês. A história da igreja chegou aos 60 anos pelo trabalho de vocês. Vocês não são só o retrato da igreja, mas vocês são a vida da igreja. A igreja só tem o seu trabalho por causa do seu conselho, pastor e presbíteros, pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para esse ministério tão específico da pregação, do pastoreio desta igreja. Com a nossa profunda gratidão a vocês, uns jovens, outros mais velhos, isso alegra o nosso coração. O pastor jovem, o pastor mais velho, isso também alegra o nosso coração. Ver como Deus vai trabalhando. E muitas vezes Deus vai nos moldando de acordo com a vontade dEle. A nossa gratidão também às nossas queridas irmãs. Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gostaria de abraçá-las. Pelo trabalho, seus esposos na vida da igreja. Muitas vezes nós esquecemos de dizer que a esposa, ela é que edifica o lar. É interessante isso nas Escrituras Sagradas. Não há nenhum lugar na Bíblia que fala que o marido edifica o lar. O marido sustenta o lar. O marido traz o sustento para casa. O marido é o sacerdote da casa. Mas a edificação da casa, a estrutura da casa, que põe a casa de pé, é a mulher. Então, minhas queridas, vocês são muito privilegiadas. Vocês são ajudadoras fiéis. Meu irmão casou há pouco tempo, ou está solteiro ainda? 2 anos só, não tem filhos ainda. Então vocês vão ver a bênção, quando os filhos estão correndo pela casa. Agora você já sabe a bênção dessa mulher, na sua vida, a estrutura da sua casa, e a estrutura do lar de vocês. Então a Igreja Presbiteriana quer abraçar cada uma das minhas queridas irmãs, dizer nossa profunda gratidão pelo ministério de vocês. Muitas vezes o marido vai para o conselho, vocês ficam orando. Muitas vezes nós pastores somos muito impertinentes. Às vezes a irmã prepara algo especial para a sua casa e o pastor liga dizendo: meu presbítero, eu preciso de você agora. Aí a irmã coça a cabeça e diz: logo agora que o pastor me chama. Então, minha querida, quero agradecer a compreensão de vocês, o carinho de vocês pela obra. E mesmo quando vocês ficam com raiva vendo o pastor, o conselho, que tem uma reunião, no dia que está tudo programado, no dia de um almoço especial, até nessas horas o Espírito Santo trabalha e mostra que nós temos que valorizar os nossos lares cada vez mais. Então, minha gratidão profunda a vocês, que Deus possa abençoá-las, sustentá-las e usá-las para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu agora queria que vocês olhassem para a igreja. Voltem para a igreja. Depois vocês vão voltar para o meu lado. Meus amados, eu gostaria que a igreja assumisse o compromisso de orar por esses irmãos. São os presbíteros da igreja, são os pastores da igreja. Ore todos os dias por eles. E hoje, antes de ir para casa, dê um abraço num deles. Eu até gostaria que vocês dessem um abraço à esposa e pudesse dizer para a irmã: minha irmã, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque o seu esposo é uma bênção. Muitas vezes as irmãs presbíteros não recebem uma palavra de gratidão da igreja, pelo trabalho delas. Muitas vezes a esposa do pastor nem conhecida é só chamada a esposa do pastor. Todo mundo sabe o nome do pastor, mas nem sabe o nome da esposa do pastor. Então, que os irmãos pudessem cumprimentar cada uma dessas irmãs, cada um dos presbíteros, dizendo como bom é o ministério de vocês. Vamos ficar de pé agora, vamos orar. Vocês voltam a orar comigo.
Quero orar com vocês. Atenção. Pai grandioso, nós te agradecemos pela vida desta igreja. Te agradecemos pelo conselho desta igreja, pelos lares aqui representados. Se há, Pai, nesses lares alguma situação difícil, de filhos, de filhas, de genros, de noras, de netos, que a tua graça possa trabalhar, para que cada presbítero possa dizer: eu e minha casa servimos o Senhor. Ó Pai, dê unção do Espírito Santo a esses irmãos. Dê unção dobrada a tua graça. Dê o manto de Elias a cada um deles. E seja sustentando os nossos pastores, ó Pai. De uma forma muito especial, o pastor Wellington, como homem de Deus, o lar dele, suas filhas, seu filho, e todos os demais, ó Pai, para que cumpram o seu ministério, sabendo que tudo está nas tuas mãos. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso redentor. Abençoa, Pai, o pastor Ronaldo, que é o pastor responsável pelo presbitério, que ele possa sentir sobre si também a bênção do Senhor, no exercício do seu ministério, do seu trabalho, na vida dessas igrejas, para a glória e para a honra do teu nome. Mas abençoa o conselho desta igreja, ó Pai. Usa esses irmãos de uma forma toda especial, alguns mais jovens, alguns mais velhos, no exercício do seu trabalho, para a glória, para a honra do Senhor. Derrama sobre eles a tua graça. Abençoa a igreja, ó Pai, para que a igreja possa honrar esses irmãos e que a igreja possa continuar o seu ministério. Nós te louvamos pelos 60 anos de história desta igreja, que ela continue te servindo e publicando que só há salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa salvação é pela graça, somente pela graça. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. E agora, amados, ide em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, esteja com todo o povo de Deus e com toda a família do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te